Boa tarde, amados amigos e irmãos aqui presentes. Para mim é um privilégio estar aqui nesta ocasião para termos alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final, para o qual leiamos no primeiro livro de Reis, capítulo 17, no versículo 1, onde diz: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Chuvas de bênção, pela palavra de Elias, no último dia. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Através da Escritura encontramos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e mesmo na mensagem que Cristo esteve pregando, nos falando sobre a água de bênção que ele derramaria para os crentes nele. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isto disse do Espírito que havia de receber os que creriam nele. Isso está em São João, capítulo 7, versículos 37 ao 39. Encontramos que por meio do profeta Joel, no capítulo 2, Deus prometeu a chuva temporã e também a chuva tardia. Portanto, nos falou de um derramamento do Espírito de Deus que veio no dia de Pentecostes e um derramamento do Espírito de Deus que virá neste tempo final para realizar a colheita dos filhos e filhas de Deus, ou seja, do trigo que está prometido em São Mateus capítulo 13, versículos 30 a 43, onde Cristo disse, por meio do Evangelho de São Mateus, o que estará sucedendo neste tempo final. Na explicação que Cristo deu da parábola do trigo e do joio, no capítulo 13 de São Mateus, versículos 36 a 43, ele disse: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalos e os que cometem iniquidade, e lança-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Aqui Cristo nos mostrou nesta parábola que para o fim do tempo, o Filho do Homem enviará os seus anjos para realizar a colheita, o recolhimento do trigo, e o joio será queimado. Isso será na grande tribulação, onde o joio será queimado, como Malaquias nos disse no capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça e salvação. Saúde trará nas suas asas. Ou seja, o sol de justiça é Cristo em sua vinda e virá com suas asas a cada lado, como no Monte da Transfiguração, de cada lado estavam Moisés e Elias. Foi no capítulo 16 de São Mateus, versículos 27 e 28, que ele disse: em verdade eu vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem. E vamos ler isso tal como está? São Mateus, capítulo 16, versículos 27 e 28 diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Os seus anjos são as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, que se repetirão para chamar e ajuntar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. E então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Nós fomos trasladados ao reino de Jesus Cristo e é nesse reino, composto pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, que ele virá. Pois a sua igreja é que tem a promessa da vinda de Cristo para o tempo final. E segue dizendo, no capítulo 17 de São Mateus, versículos 1 ao 3. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol. Como Malaquias disse, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará nas suas asas. E aqui Cristo estava mostrando, nesta visão, o que será a vinda de Cristo à sua igreja no tempo final, para buscar aos crentes que estarão vivos. Virá com os que morreram e os ressuscitará em corpos eternos e glorificados, e transformará os vivos para serem iguais a Cristo, o nosso Salvador. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Essa é a ordem da segunda vinda de Cristo, porque o Filho do Homem virá com os seus anjos. Isso foi o que nos disse na leitura que tivemos. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. São Mateus capítulo 16, versículo 27. E no capítulo 17 subiu com seus discípulos Pedro, Tiago e João para lhes mostrar em visão a ordem da sua vinda. Depois, em São Mateus, no capítulo 24,
versículos 30 e 31. E vamos ler primeiro no versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Depois, no mesmo capítulo 24, versículos 30 e 31, diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Cristo aqui nos mostra novamente que o Filho do Homem virá com seus anjos. E lá no Monte da Transfiguração, quando mostrou como será a sua vinda, os anjos eram Moisés e Elias. Pois a promessa em Malaquias capítulo 4, versículos 1 ao 6, é que Deus enviará Elias. O reverendo William Branham soube que viria um quinto Elias e que viria com Moisés. Esses são os que apareceram no Monte da Transfiguração. E são os que chamarão e ajuntarão aos 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Portanto, assim é como virá a chuva de bênção pela palavra de Elias para o povo hebreu e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma grande bênção há para a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, e é que Deus derramará de toda a sua plenitude sobre a sua igreja. Ele a adotará, a transfigurará, a transformará os nossos corpos, e então todos nós seremos a imagem e semelhança de Cristo, nosso Salvador, para podermos ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O rapto será em carros de fogo, como foi com o profeta Elias. Deus o levou num carro de fogo. Quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel também se encarregou do corpo de Moisés. A Escritura nos diz que quando o homem rico morreu, foi sepultado. Porém, quando Lázaro morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ou seja, os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando morrem fisicamente, são levados pelos anjos ao paraíso. Portanto, a única esperança para o ser humano é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual se fez carne e foi conhecido pelo nome de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a única esperança para o ser humano. O próprio Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode chegar a Deus senão por meio de Jesus Cristo. Cristo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor que aparecia aos profetas do Antigo Testamento e logo se fez carne e habitou no meio do povo hebreu. Em Zacarias, nos capítulos 3 e 4, nos falou desse mistério, e também em outros lugares da Escritura nos falou desse mistério da vinda do Senhor, como em Malaquias, no capítulo 3, onde vamos ler para termos o quadro claro.
Malaquias capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista, precursando a primeira vinda de Cristo. E, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. E a quem João Batista estava preparando o caminho? Ao anjo do pacto, ao anjo de Deus, que é Cristo no seu corpo angelical, o qual se faria carne, o verbo se faria carne e habitaria no meio do povo hebreu. João foi quem lhe preparou o caminho. Foi o precursor da primeira vinda de Cristo. Precursor da primeira vinda do anjo do pacto em carne humana. E para o último dia, Deus enviou ao mensageiro precursor da segunda vinda de Cristo para preparar o caminho a Cristo na sua segunda vinda. O mistério da segunda vinda de Cristo está contido no 7º selo do Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Mistério que brevemente será revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo e que lhe dará fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O anjo que desce do céu no Apocalipse capítulo 10 é o anjo do pacto, Cristo, o qual tem a revelação do 7º selo ao vir no último dia, clamando como um leão quando ruge, e 7 trovões, emitindo as suas vozes. E a igreja estará escutando a voz de Cristo em forma consecutiva. O que será? Ela escutando os 7 trovões que contém a revelação da segunda vinda de Cristo. Isso é o que os 7 trovões estarão revelando. O mistério da segunda vinda de Cristo, o qual nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Também foi mostrado ao reverendo Lembrana que haverá uma grande tenda catedral para onde o anjo do pacto, a coluna de fogo, se moverá, falará e atuará num pequeno lugar de madeira que estará numa grande tenda catedral. Aí será que Deus trará a bênção maior de todas as etapas da igreja. E isto será para este tempo final, para o tempo em que nos correspondeu viver, pela graça e vontade de Deus. Aí veremos a manifestação plena do poder de Deus. Receberemos chuvas de bênção, a chuva tardia e temporã ao mesmo tempo, caindo sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Chuvas do Espírito Santo, do Espírito de Deus, para elevar a fé ao nível que nós necessitamos para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A vinda de Cristo para o último dia será com os seus anjos, que são Moisés e Elias, os ministérios das 2 oliveiras se repetindo no tempo final. Portanto, estejamos preparados, porque há grandes bênçãos da parte de Deus para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Assim, estejamos preparados. O trigo amadurecerá totalmente com o sol de justiça, com a presença de Cristo na sua igreja neste tempo final.
nos amadurecerá na palavra, no conhecimento da sua palavra revelada, de suas promessas reveladas para este tempo final. Pelo que está prometido que Deus fará neste tempo final, o qual Deus cumprirá e trará grandes bênçãos para todos os crentes nele. E aí estarão essas bênçãos que tanta igreja do Senhor Jesus Cristo esperou para receber a fé, para ser transformada e levada com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Chuvas de bênção pela palavra de Elias no último dia. Grandes bênçãos há da parte de Deus para todos os crentes em Cristo neste tempo final, por meio da palavra de Elias, de Moisés e de Jesus. A palavra revelada, os 7 trovões do Apocalipse, capítulo 10, nos falando no tempo final, na era de pedra angular, nos dando a fé para sermos transformados, levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Assim como para receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, estavam crendo na primeira vinda de Cristo e no seu cumprimento. Para a nossa transformação, os crentes estarão vendo e crendo na segunda vinda de Cristo no tempo correspondente. E assim receberão a fé para serem transformados, levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Chuvas de bênção pelas palavras de Elias no último dia. Para mim foi uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião. Amanhã estarei novamente com vocês no lugar correspondente, que será aqui mesmo. E nesta noite também haverá um jantar no clube de pesca. Assim, deixo aqui ao licenciado Billy Parras para que lhes faça o anúncio e estejam informados das atividades que faltam por serem realizadas hoje e amanhã. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Muito obrigado por sua amável atenção.